Então, vamos lá. Vou passar para vocês aqui sobre o exame físico ortopédico, tá? Eu já fui apresentada. Então, estou no terceiro ano aí do trainee no Hospital Veterinário Stolf e atualmente iniciei minha pós-graduação em ortopedia de pequenos animais. Então, para a gente falar do exame físico ortopédico, é importante que a gente entenda a parte da definição das musculaturas e dos ossos, tá? Então, o sistema musculoesquelético, ele é um organismo, né, uma parte do organismo formado por mecanismos de roldanas, de inserções musculares em seus devidos locais e permite a deambulação, o movimento, tá? Quando a gente pensa na função desses ossos, a gente acaba pensando de primeiro na parte de sustentação, locomoção, que é o mais óbvio, é o que a gente pensa de primeira mão, mas não podemos esquecer que ele também faz parte da proteção. Então, pensando aqui na calota craniana, ele tem toda uma formação específica para proteger o nosso sistema nervoso central, assim como o esqueleto axial protegendo o cordão espinhal, tá? A caixa torácica faz a proteção dos órgãos torácicos. Tem parte na função da hematopoiese, então a nossa medula, que produz as células vermelhas, os precursores celulares, e também tem função de homeostase mineral, né, através aí do paratormônio, que regula a questão principalmente do cálcio, tá? A gente vai acabar falando basicamente da parte de sustentação e locomoção, que vão ser os grandes queixas, né? Por isso que o proprietário vai nos procurar, porque ele notou que o animal ou está claudicando, ou está com alguma dor, alguma dificuldade, né, de se sustentar e de se locomover. A questão aqui das funções dos músculos, então, que, né, compõem a parte do músculo esquelético, os músculos também fazem parte da sustentação, então a sua contração por esse sistema de alavancas e polias e roldanas, a sua contração e devido às suas inserções específicas, elas geram a locomoção, né, permite o movimento do nosso corpo e do corpo dos animais. Também tem função na produção de calor, então, tanto nós quanto os animais em que a gente atende, eles são homeotérmicos, né? Então, independente da produção do calor e da temperatura que está fora do corpo, a musculatura ajuda a manter o nosso corpo e o corpo deles na temperatura adequada. Também tem função na regulação de volume e na continência dos órgãos. Então, aí a musculatura lisa, né, no sistema gastrointestinal, fazendo peristaltismo, na parte do sistema geniturinário, parte de esfíncter, tudo isso é formado por parte muscular, tá? Mais uma vez, a gente vai estar trabalhando basicamente aqui com a parte de sustentação e a locomoção. Antes de tudo, para a gente entender e para a gente aprender e vamos gravar isso aqui, a gente não pode avaliar o animal só com aquela queixa, né? O tutor vai chegar falando que ele foi atropelado e está com a perna quebrada. Muitas vezes eles próprios já veem que a perna está quebrada porque está visivelmente quebrada. Mas você precisa olhar para esse animal e ver ele como um todo, né? Tem que entender ele completamente, não focar só no sistema musculoesquelético, como a gente começou a falar, porque muitas doenças são sistêmicas, um animal pode estar politraumatizado, no caso de um atropelamento, de uma queda, de uma briga, quantas outras coisas eu preciso me importar antes do ortopédico para conseguir entender, né, e conseguir avaliar e tratar esse animal de forma adequada. Então, a gente sabe que a ortopedia ela não é uma emergência, né? Ela é uma urgência, mas não é uma emergência, então você precisa focar em outras coisas antes. E aí eu trouxe aqui para vocês o tão clássico ABC do trauma. Quando você vai atender um animal politraumatizado ou que teve qualquer trauma, você precisa priorizar algumas coisas primeiro. Então, você vai focar no que é emergencial, no que você vai perder o seu animal antes. Então, parte respiratória, né, vem antes da parte ortopédica, a parte de circulação, se esse animal está com algum sinal de choque, de perda sanguínea, está com dispneia, dificuldade de respirar, está tendo algum outro tipo de lesão que que vai impedir ele de chegar numa mesa cirúrgica para você fazer a tua correção da tua fratura.
tá? Então, vamos focar primeiro no que é importante, né? Aquilo que a gente comentou aqui, o ABC do trauma, estabilizar esse animal, então, tudo que for necessário fazer antes de um raio-x, antes de uma palpação, então, estabilizar esse paciente, tá? E fazer controles de danos secundários, né? Lógico que se o animal está lá com uma fratura exposta, por exemplo, você não vai deixar aquilo exposto porque ele está, né, com uma contusão pulmonar, por exemplo, uma ruptura de bexiga. Você vai tratar todas as coisas que são necessárias, mas você vai cuidar, né, especificamente dessa fratura depois que o animal está estável e está bem para passar por uma cirurgia ortopédica. É aqui uma frase muito clássica, que acho que todo mundo já deve ter ouvido, que nem tudo que te chama atenção é o mais grave. Às vezes você vai se deparar com fraturas expostas, com lesões graves, lacerações de pele graves, mas não é aquilo que você vai perder o teu paciente por aquilo naquele momento. Por exemplo, aqui a gente tem uma foto de uma fratura exposta, bastante contaminada. Aqui, já nesse momento da foto, a gente já fez a limpeza, já fez tricotomia, a parte de hemorragia já foi controlada, tá? Uma fratura grave que precisa ser tratada, precisa ser manejada. Mas e se esse paciente tá... Opa, perdão, deixa eu voltar aqui. Aqui é só para vocês verem a radiografia desse mesmo animal, né? Então, uma fratura aqui de radiúna exposta, com bastante laceração de pele, tá? E o que eu quero perguntar para vocês é o tórax desse mesmo animal. Será que ele aguenta uma cirurgia? Será que adianta eu colocar ele numa mesa cirúrgica, fazer a tua osteossíntese mais perfeita que você conseguir fazer? Esse animal não vai se recuperar. Ele talvez nem saia da anestesia, porque tem uma contusão pulmonar muito grave. Né? Um animal que foi talvez atropelado, né? Alguma briga, alguma coisa, levou esse trauma torácico. Então, não adianta de nada você fazer a tua cirurgia ortopédica mais linda, tua fixação mais perfeita que você conseguir, se o animal não vai se recuperar, talvez nem saia da mesa, tá? Então, nem tudo que choca é o que é mais grave para esse paciente. Esse paciente precisa de estabilização respiratória primeiro, para depois conseguir passar por uma cirurgia ortopédica, tá? Aqui uma visão dorso ventral desse mesmo paciente, ele estava com uma dispneia, a gente não conseguiu posicionar ele ventro-dorsal por conta da dispneia, então foi feita uma visão aqui dorso ventral do tórax, evidenciando aí bastante uma contusão pulmonar muito séria, tá? Então precisa, antes de avaliar o ortopédico, apesar de quem é apaixonado pela ortopedia, vai querer sempre focar naquilo lá, tem que avaliar o paciente como um todo. Agora sim, agora que a gente já fez esse raciocínio, que já entendemos que não podemos focar só no que nos choque, no que é óbvio. Às vezes, obviamente, aquele animal está fraturado, mas tem muita coisa que envolve, tá? Se a gente já estabilizou, esse animal já está estável, já conseguimos fazer controle de dano secundário, já está tudo certo, agora sim, vamos fazer o nosso exame físico ortopédico, tá? E o que a gente precisa saber e o que é importante saber para fazer um exame físico ortopédico adequado? Primeiro e primordial é conhecimento da anatomia. É impossível você fazer um exame físico ortopédico se você não conhece a anatomia desse paciente que você está avaliando, assim como o comportamento normal. Então, antes de palpar algo que está errado, antes de visualizar algo que está errado, você precisa saber o que é o certo, o que é esperado, tanto para aquela raça, quanto para aquela espécie, quanto para aquela idade. Então, tem muitas alterações que num cão jovem, né, são esperadas e são normais, e que quando o animal chega à vida adulta não vai ser normal. Então é preciso conhecer essas variações, tá? Assim como ser familiarizado com a espécie que você está avaliando. Por exemplo, eu, se for fazer uma avaliação ortopédica numa ave, eu não vou saber chegar a conclusão nenhuma, porque eu não estou familiarizado com essa espécie. Então é importante que você conheça, que você tenha contato para conseguir entender o que está errado e o que está certo. E primordial, né? Regra número 1 é ser sistemático e organizado. Você precisa criar uma sequência na tua cabeça e seguir essa sequência à risca. Porque se um dia você começa avaliando de um jeito, no outro dia você avalia de outro, aí no terceiro dia você já começa a pular a etapa. Você já deixa uma articulaçãozinha de fora, já para de palpar algum osso, algum segmento, algum grupo muscular. Então, se você for sistemático, for organizado,
você vai seguir sempre o mesmo ponto, sempre avaliar todos os pontos na mesma sequência e não vai deixar passar nada. Você não vai ser negligente, tá? Então, tudo vai começar, né, a tua consulta vai começar com uma queixa principal. E vai ser o tutor que vai trazer essa queixa para vocês. Muitas vezes, numa linguagem muito simples, ele vai te contar o que ele está vendo. Que é que o fulaninho lá, que o Totó não consegue pisar, que o Totó tem dificuldade para caminhar, né, que não consegue se levantar, toda vez que vai levantar chora, ou não tem posição, ou que ele foi atropelado, ou que ele fugiu e voltou daquele jeito, ele não sabe contar o que aconteceu. Então, você vai ter que entender a história dele e vai ter que perguntar de diversas formas a mesma coisa. Isso não só para ortopedia, isso serve para qualquer anamnese, qualquer investigação. Porque o tutor tem muita tendência a omitir e a mentir dados, principalmente de questão de evolução. Ele não vai te contar que o animal está há 30 dias mancando ou que ele já deu 10 remédios e que não funcionou. Então, você precisa, de uma forma muito educada e muito tranquila, perguntar a mesma coisa de várias formas diferentes, para conseguir ir captando a história e entendendo de uma forma mais adequada aquilo que ele está te contando, tá? Você vai criar na sua própria, assim como você vai criar a sua metodologia de exame físico, você vai criar, ter perguntas chaves, que você sempre vai fazer para que você consiga entender a história daquele animal, tá? Então, você vai perguntar sobre os membros que são afetados, é só a mão, é só o pé, é só o lado direito, é só o lado esquerdo, são todas, ou varia, é intermitente ou não, é só quando acorda, ou é o dia todo, ou tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim, depende do clima, depende da movimentação, dia que o animal fica mais quietinho, ele não reclama, dia que o animal brinca demais, ele reclama. Qual a evolução dessa lesão? Foi aguda, acabou de começar, ele acordou e não conseguiu pisar? Ou não, ele vem há longos anos, é já um animal idoso, que já vem há muito tempo demonstrando aquele mesmo sinal e agora está ficando mais intenso. Tudo isso faz parte da queixa principal que você tem que ir cavando e pescando, tá? Em especial o pessoal aqui de Lages não é de falar muito, né? A gente brinca que o lagiano ele não é de conversar. Você precisa instigar, você precisa perguntar, contar alguma história, dar uma rodeada para conseguir ir captando essas informações. E aí, no cotidiano, no teu cotidiano, você vai ver que isso vai acontecer diversas vezes. E uma coisa muito importante de ser questionada são os tratamentos pregressos. Se esse tutor já medicou, se já passou por algum outro profissional, né? Quais as medicações, se melhorou ou piorou com a medicação. Isso também ajuda você a formular o teu raciocínio clínico. E como a gente já falou, né? E eu vou repetir isso mais de uma vez, animal como um todo, tá? Não é porque tá aqui palavra ortopédica que você vai deixar de perguntar sobre todos os sistemas, parte respiratória, parte circulatória, doenças endócrinas, tem muita correlação com doenças com sinais ortopédicos, então você precisa criar e fazer uma anamnese completa de todo o histórico, de toda a vida do paciente, tá? Na parte da resenha, vocês vão ver que isso aqui interfere muito, né, no teu raciocínio, porque doenças de um pastor alemão são diferentes de um Lulu da Pomerânia, por exemplo. Você já vai para caminhos diferentes, você já pensa de uma forma diferente, já cria diagnósticos diferenciais diferentes, a lista de diagnósticos diferenciais diferentes. Idade é a mesma coisa. Tem doenças que acometem animais em fase de crescimento. Tem doenças que vão aparecer lá no fim da vida do animal, quando ele já for idoso. Questão do sexo, né? Cães machos que não são castrados, que têm muita propensão à fuga, à briga, né? Vão ser atropelados na rua, né? Então, já pensa também em outra linha de diagnósticos diferenciais, assim como a dieta. Né? Perguntar que dieta ele consome, é ração ou é comida caseira? Essa comida balanceada é rica em nutriente ou não? É rica em proteínas ou não? Vai ver que tudo isso é importante, tá? Assim como o histórico pregresso, né? Outras doenças, já fez alguma cirurgia, já teve alguma outra queda,
né, investigar todo o passado desse animal. E investigar todos os sistemas. Tem afecções sistêmicas que vão levar a sinais ortopédicos, tem doenças infecciosas, né, que podem causar poliartrites, que vão levar a sinais ortopédicos, assim como doenças neurológicas. É importante a gente saber que doença neurológica leva a déficit de locomoção. E você precisa saber o que é um déficit de locomoção neurológico de um ortopédico. Tá? Aqui tem um vídeo para exemplificar para vocês. De um animal com uma impotência. E percebam que a palavra impotência é diferente de claudicação. Esse animal não está claudicante, esse animal está com a impotência do membro torácico direito. Então, isso é uma alteração neurológica, vou pôr aqui para vocês verem de novo. Né? Não adianta você radiografar o membro desse animal inteiro, porque você não vai achar lesão, tá? Então, é importante saber disso, tá? Aí a gente vai para a parte do exame físico que a gente chama de inspeção. E essa inspeção vai começar antes do animal entrar lá no teu consultório. Né? Já lá na sala de espera, você já começa a observar, né? Como que esse animal está sentado, como que esse animal veio caminhando até o consultório, ele consegue caminhar ou não, ele já vem claudicando, ele já vem poupando algum membro, né? Ou às vezes até, né, nem encosta algum membro no chão. Se muitas vezes os tutores são muito cuidadosos, não querem que o animal caminhe, às vezes eles entram com o animal no colo. Né? Eu peço para no consultório, né, vamos soltar o animal no chão, quero ver como que ele se comporta, pedir para o tutor chamar ele de um lado ao outro da sala. E muito interessante, quando a gente tem essa disponibilidade, é levar o animal para caminhar lá fora. Vai lá no ar livre, faz ele caminhar numa reta, né, de vários passos, observa ele indo, ele voltando, tenta fazer um trote, observar esse animal, como que é a movimentação, tá? Questão de gato já fica um pouco mais difícil, né? A gente não vai soltar um gato no ar livre, porque talvez você nunca mais pegue ele. Né? Daí o gato a gente precisa fazer isso no consultório, uma tática muito boa. Eles sempre querem entrar de volta na caixinha de transporte, você bota a caixinha lá do outro lado da sala. Deixa ele ir até a caixinha dele, procurar o abrigo. E uma coisa que eu uso muito na rotina, que eu peço bastante para os meus tutores, é filmar o animal em casa. O comportamento no consultório muda demais. Né? Eles ficam arredios, eles ficam com medo, eles estão. É um ambiente que eles têm aversão e muito sinal é mascarado por conta do medo. Né? Eles estão lá com a adrenalina no último, a adrenalina mascara dor, mascara desconforto. Né? Às vezes o tutor chega, meu Deus, mas em casa ele nem apoiava o membro e aqui ele está caminhando. Então, pede para filmar, né? Talvez no retorno, ou passa o WhatsApp. Eu converso muito com os tutores pelo WhatsApp, pedir para eles me encaminharem vídeos, porque aí você observa o animal no ambiente em que ele está acostumado. Aí, na rotina clínica, na rotina de vida dele, né? Sem intervenção do ambiente hospitalar, que é tão incômodo para eles, tá? Então, nessa inspeção, você vai avaliar o tipo de claudicação, quais os membros afetados, é mais do que um ou é só um, é unilateral, é bilateral, tem atrofia muscular, isso é muito importante para notar se essa doença é crônica ou não. Mas o tutor vai chegar, não, doutora, começou ontem, mas você vai ver a perna extremamente atrofiada, né? O animal não usa aquele membro de forma adequada há muito tempo, talvez mais do que um membro, né? Pega um animal com luxação de patela bilateral, vai ter os membros pélvicos totalmente atrofiados, e normalmente os torácicos hipertrofiados, porque ele joga todo o peso, né, do corpo dele para os torácicos para poupar a dor que ele tem lá no joelho. Aumento de volume, então, neoplasias, infecções, artrites, por exemplo, vão gerar aumento de volume, aumento de calor, rubor, toda essa parte de inflamação, né, que você precisa identificar. Isso visual, né? A gente nem usou a mão, nem estamos palpando o animal ainda. Todas essas respostas foram só com a visualização. E se é neurológico ortopédico, como a gente já comentou, né, anteriormente. Aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo cedido. Esse paciente aqui é o serrote, foi cedido pela minha colega Larissa, médica veterinária aqui do hospital que eu trabalho também. Aquele paciente lá no início que eu mostrei para vocês da fratura exposta, é esse daqui. Percebam, eu vou explicar antes para vocês conseguirem notar como que a gente avalia uma claudicação
nos membros torácicos. Né? O animal vai fazer um balançar de cabeça, e a gente diz que ele faz sim para a mão que dói. Né? Quando ele pisa, a tendência é que ele já joga de volta o peso. Porque quando a gente está mancando, por exemplo, a gente poupa aquele membro que tá doendo. Você pisa um pouquinho com o que dói e joga todo o peso no que tá bom. Então, quando você pisa com o membro que tá doendo, é uma pisada curta. E uma pisada longa no membro que tá saudável, porque você joga todo o peso do seu corpo no que tá saudável. Quando isso acontece nos membros torácicos, então a gente avalia o animal, ele vai fazer um balançar de cabeça toda vez que ele vai pisar com o membro que está doendo, tá? Aqui no caso do serrote é bem claro, bem bonito de ver. Vamos acompanhar, ó. Bem bonito ele balançando a cabeça toda vez que ele joga o peso para o membro torácico esquerdo. Vamos lá mais uma vez? Faz sim para a mão que dói. Aqui tá fácil de ver que entrega que ele tá todo enfaixado, né? Mas tá bem clássico aqui a movimentação da cabeça. E no membro pélvico é a mesma coisa que eu falei para vocês. A passada rápida no membro que está doendo e a passada um pouco mais longa no membro que está saudável. Vamos lá de novo. Então, notem como o membro pélvico direito ele poupa mais. Né? Uma passada bem rapidinha. E joga todo o peso lá pro pélvico esquerdo. Agora sim, agora a gente vai usar nossas mãos para fazer essa palpação desse animal, tá? Para a gente identificar exatamente as lesões, tá? E ela tem que ser completa. Não é porque o tutor relatou que ele tá com dor no joelho que você vai lá colocar a mão só no joelho que tá doendo. Você vai avaliar todos os membros, todos os ossos, todas as articulações e, inclusive, vai deixar o último, né, por último, que dói. Porque depois que você colocar a mão no que está doendo e apertar o que dói nele, ele já não vai mais deixar você palpar, vai ficar agressivo, vai ficar se debatendo, vai acabar com o teu exame físico, tá? E é importante comentar com o tutor por que você vai fazer isso. Porque ele chega relatando que ele está com dor no joelho direito e você avalia todo o resto antes para deixar o joelho por último, ele vai achar que você não bate bem da cabeça. Aí você explica, é importante conversar com o tutor, explica o que você vai fazer. Ó, fulaninho, a gente vai avaliar aqui o totó, eu vou avaliar todo o resto primeiro, deixar onde está doendo por último, para a gente avaliar se não tem outras alterações que às vezes estão sendo mascaradas por algum outro problema, tá? Então, a gente vai avaliar ele completamente e vai ser criterioso, né? A gente vai seguir lá o nosso plano, né? O nosso cronograma de avaliação à risca, tá? Não vamos pular nada. De uma forma geral, né, a gente tem a indicação de como começar de distal para proximal. Então, a gente vai começar palpando lá falanges, carpos, metacarpos, a radíola, o cotovelo, úmero, a escápula, fazer flexões, extensões, abdução, adução das articulações que permitem para a gente identificar situações dolorosas ou de atrofia muscular. Aqui eu tenho umas imagens que facilitam isso que eu estou falando para vocês. Essas imagens aqui eu peguei do site do VetSmart, tá? Tem um link lá bem interessante de avaliação ortopédica, que tem umas imagens bem interessantes. Então, aqui a veterinária está avaliando o membro torácico, palpando falange por falange, avaliando os interdígitos, avalia a coxim, vê se não tem um corpo estranho aqui, se não tem uma unha lacerada, se não tem uma rachadura, um corte. Às vezes o problema está aqui embaixo, tá? Então tem que avaliar, né? Olhar, palpar, fazer flexão, fazer extensão desse membro, dos dígitos aqui, do carpo. Quando a gente pega animal com artrose, você vai ter uma diminuição dessa movimentação, o animal não consegue flexionar, estender como está sendo aqui na foto, ele vai sentir dor, vai se incomodar, talvez você sinta na palpação um ranger, tudo isso você vai identificando, tá? Então, começamos aqui de distal e vamos subindo, tá? Vamos palpar todo o rádio, palpa cada centímetro desse osso, aperta, né? Palpa a ulna, vê se não tem sinais de fratura, sinal de dor, inchaço nesse local.
vamos flexionar as articulações, flexionar a articulação do cotovelo, estender, né, movimentar para frente e para trás, ver se não tem instabilidade nessa articulação, se não tem crepitação, se o animal não chora a hora que você aperta aqui atrás, então, animal com displasia de cotovelo vai demonstrar dor nessas movimentações, vai ter uma amplitude reduzida, importante fazer todas essas movimentações das articulações. Aqui a gente vai para a articulação do ombro, então estende, flexiona, movimenta, né? Faz a movimentação de pisada do membro todo, palpa aqui a cabeça do húmero, pacientes que têm osteocondrite dissecante, então nos cães jovens, vão sentir bastante dor nessa palpação. Palpa aqui a escápula, né? Animal que tem atrofia muscular, a gente vai ver o supraespinhoso e infraespinhoso reduzido, vai talvez até conseguir ver a quilha aqui da escápula. Então, faz essa palpação, vê se não tem dor, se não tem redução de movimentação, tá? A mesma coisa para o membro pélvico, tá? A gente vai fazer o mesmo esquema, vai avaliar desde lá das falanges e vai subindo até a gente chegar no mais proximal aqui na parte da pelve, tá? Mesma coisa que a gente comentou antes. Olha só que interessante essa imagem aqui, ó. Na inspeção dos coxins, uma abrasão, né? Olha o quanto isso aqui dói, o quanto isso aqui dificulta o caminhar. É só a gente pensar, né? Quando a gente pisa num prego, é um furinho de nada, e o quanto a gente claudia, o quanto a gente manca por conta dessa lesão. E se você não olha, se você não coloca os teus olhos ali, se você não palpa, se pega os shih tzu, não tira os pelos aqui, não vê embaixo dos pelos o que está acontecendo, né? Você não vai identificar a lesão, você vai estar sendo negligente, você vai solicitar radiografia do membro inteiro, vai gastar dinheiro do teu proprietário, do teu cliente, em vão, e não vai chegar a diagnóstico nenhum, o animal vai lá ficar passando dor, porque você não olhou uma alteração tão simples, um diagnóstico tão simples que é só olhar. Tá? Então tem que olhar, tem que botar a mão, tem que ver todo o centímetro dos coxins, se não tem corpo estranho grudado nos pelos, pega os shih tzu que vão pro sítio, pisa em alguma sujeira, algum galinho, fica um galinho talado aqui, o animal vai claudicar, não vai pisar. Né? Tem uma pedra no sapato dele, tem que olhar, tá bom? Aqui a palpação do tendão de Aquiles, então do tendão do gastrocnêmio, palpação de toda a tíbia, né? Vamos ver se tem algum ponto de sensibilidade, movimentar as articulações, estender, flexionar, né? Tudo que as articulações permitem, ver essas angulações, o quanto o animal permite que você faça essas movimentações, tá? E quando a gente chega no joelho, a gente tem alguns testes mais específicos, tá? A gente vai, para conseguir avaliar tanto luxação de patela quanto insuficiência do ligamento cruzado cranial, a gente tem alguns testes específicos. Né? Eu vou falar mais detalhadamente desses três que estão em negrito, mas o teste de sentar, né, como eu falei para vocês, lá na recepção, né, o animal esperando, aguardando a tua consulta, você já olha como que ele está sentado no chão. Tá sentado, jogando o peso todo lá para a perna direita, a perna esquerda esticada. Né, ele está poupando, ele não consegue nem flexionar esse membro, ele tem um desconforto nesse sapato. Então, ao observar o animal sentar e levantar, você consegue identificar, né, qual membro ele está poupando. Então, para avaliação de luxação de patela, é uma doença, né, uma afecção muito comum na clínica, então a gente tem muitos cães toys, né, York, Lulu da Pomerânia, Shih Tzu, Poodle. Isso aqui é bastante rotina, né? A gente tem toda uma alteração na inserção da musculatura do quadríceps lá na crista tibial, né? A gente tem ou medializada ou lateralizada, que acaba puxando a patela e todo o quadríceps, né? Ou para medial ou para lateral. Então, para a gente conseguir fazer essa avaliação, se a gente consegue luxar essa patela ou não, às vezes na palpação ela já está fora do sulco natural, né? Você consegue palpar o sulco da patela e a patela lá fora. Mas é importante você ver se ela consegue voltar para o seu local ou não, que a gente classifica daí essa luxação de patela em alguns graus, tá? Para facilitar a movimentação, então a gente vai fazer isso aqui que a imagem está demonstrando, né? O animal em decúbito lateral, o membro que está afetado para cima, você vai com
com uma das mãos, segurar e identificar onde está a patela, e com o teu indicador e o teu dedão, você vai segurar a patela, tá? O teu polegar, você vai segurar a patela, e aí você vai ou jogar ela para lateral ou para medial. Toda vez que você fizer isso, se você jogar, tentar luxar a patela para medial, você rotaciona a ponta do membro para medial. Quando você vai tentar luxar a patela para lateral, você rotaciona esse membro para lateral. Por quê? Toda vez que a gente rotaciona, a crista da tíbia não vai rotacionar também, e ela é que puxa a patela e o grupo do quadríceps. Então, ela vai puxar, vai te ajudar a fazer essa movimentação, tá? E aí você vai identificar se esse animal tem instabilidade ou não nessa patela. Tá? Fazer isso dos dois membros, como eu falei para vocês. Para a gente identificar, então, a parte de alteração de insuficiência do ligamento cruzado cranial, também é uma afecção de bastante rotina na clínica. A gente tem dois testes, o teste de gaveta e o de compressão tibial. A gente faz tudo na sequência, né? Você vai avaliar a patela, você já vai avaliar a gaveta e já vai avaliar o teste de compressão, tá? Mesmo esquema, o membro que está afetado para cima, então você vai. E é importante você seguir isso aqui, porque se você pega nos locais diferentes do que eu vou citar aqui para vocês, se você não posicionar direito os seus dedos, você não vai conseguir fazer essa movimentação, tá? Então, com uma das mãos, ela vai ficar, né, lá no fêmur, então o polegar na fabela, lateralzinho aqui, essa é a vista lateral do joelho, então o polegar na fabela, então o indicador dessa mesma mão na patela. Então você vai palpar a patela, sentir onde ela tá. E todos os outros teus dedos abraçando o fêmur, tá? Você vai segurar e essa mão aqui não vai mexer. A mão que vai estar segurando a tíbia, você vai colocar o teu polegar na cabeça da fíbula aqui atrás e o teu indicador na crista da tíbia aqui na frente. A mão que está no fêmur não mexe. O que a gente mexe é a mão que está na tíbia. Você vai fazer esse movimento de cranial para caudal e vai ver se isso tem estabilidade ou não. Se você consegue cranializar a tíbia em relação ao fêmur. Um animal que tem integridade ligamentar, isso aqui não acontece. Você não mexe, ele fica estagnado, tá? Algumas dificuldades, né, tanto nesse teste quanto no da patela ou quanto no compressão. Se o animal é muito agitado ou muito tenso, se ele está com muita dor, né, que ele está tão rígido ali que ele vai gritar, vai espernear, vai sapatear, o tutor não vai gostar porque vai achar que você está machucando. Então, muitas vezes, no momento do atendimento, você não vai conseguir fazer esse teste de forma efetiva, ainda mais que foi um trauma recente, uma lesão recente, já faz um dia que o animal rompeu o ligamento, né? Então ele não vai deixar você fazer. Talvez seja interessante analgesia, uma leve sedação, para que você consiga fazer com propriedade e com segurança esse exame, para que ele seja fidedigno, tá? Outra dificuldade é que, por exemplo, eu tenho mãos pequenas, não tenho, minhas mãos não conseguem abraçar, por exemplo, um joelho de um Rottweiler. Isso já começa a dificultar um pouco, né? Tem que ter mais prática ainda, mais treinamento para conseguir fazer, tá? Eu tenho um modelo aqui de um joelho, né? Acho que eu consegui mostrar para vocês, aonde a gente precisa segurar, tá? Como eu falei para vocês, então, a mão que fica no fêmur, ela vai ficar aqui atrás na fabela, né? Você vai segurar aqui com força. O indicador aqui na patela, tá? Aqui tá a patela do animal. E todos os meus outros dedos estão abraçando aqui a perna para eu ter força para segurar, tá? Na mão que tá aqui na tíbia, a gente vai colocar o dedão, né, nosso polegar na cabeça da fíbula e o indicador aqui na crista. E eu vou fazer essa movimentação. Então, a mão que está no fêmur não mexe, eu mexo a que está embaixo. Né? Esse aqui é um teste de gaveta super positivo, não restou mais nada aqui de ligamento. Então, vai fazer essa movimentação. O animal que está saudável, ele não mexe, né? Você tem pequenas movimentaçõezinhas, mas muito discreta, tá?
Então, importante, às vezes, fazer essa avaliação com o animal que está sedado e analgesiado para ter tranquilidade no movimento, tá? Então, aqui é mais uma ilustração, né, daquilo tudo que eu falei para vocês, um desenho aqui de como que funciona a pega, e aqui a foto no animal em vivo. O teste de compressão tibial, então, ele também é para avaliar a parte de insuficiência ligamentar, então, do ligamento cruzado cranial. A gente vai simular o que seria a pisada. Então, quando o animal pisa, a biomecânica desse movimento é a mesma da pisada. Então, a gente vai fazer a mesma coisa de segurar o fêmur lá em cima, tá? O mesmo modelinho do teste anterior. E a gente vai prestar atenção no nosso indicador, que é ele que vai me demonstrar o deslocamento cranial em relação ao fêmur. Toda vez que eu comprimir aqui o tarso, vai ativar a musculatura do gastrocnêmio, empurrando a tíbia para a cranial. Né? Isso naturalmente ocorre, né? Toda pisada isso ocorre. Quem segura a tíbia é o ligamento cruzado cranial aqui. Né? Tem um ligamento que impede que ocorra essa movimentação, essa desestabilização. Quando ele está insuficiente, a gente tem o deslizamento. Por isso que o animal não consegue pisar. Né? Um sinal clínico muito clássico da ruptura do ligamento é o andar em pinça. Né? O animal ele apoia só a pontinha dos dedos, ele quase uma impotência do membro, quase que ele não apoia, porque ele não consegue, a biomecânica do joelho não permite, né? Se você tem uma insuficiência do ligamento, realizar essa passada, essa pisada, sem que haja o cisalhamento, né, o deslizamento da tíbia. Aqui mais uma imagem que eu trouxe aqui para vocês. Então, do lado A, o desenho, que a gente mostrou ali, e o lado B, no animal em vivo. Aqui eu tenho um vídeo, né, do animal anestesiado pré-cirúrgico, a gente mostrando para vocês como que é o teste de gaveta e como que é o teste de compressão, né, ambos positivos. Esse vídeo foi cedido pelo meu chefe preceptor aqui do hospital, Dr. Kayan. Então, ó, olha como desloca, né? Tá deslocando bastante para cranial. Mesma coisa na compressão. Agora, sem o dedo, como dá para notar, né, que aqui onde está o dedo indicador da mão direita, isso aqui é a crista da tíbia. Né? Ela que a gente nota que desliza. Vamos ver de novo. Mais uma vez na compressão, ó. O deslizamento, então o cisalhamento da tíbia em relação ao fêmur, tá? Aí, então, encerramos as avaliações do joelho. Agora vamos subir mais um pouco, vamos palpar toda a extensão, né, do fêmur. Quando a gente fala de palpar osso longo, né, tíbia, radiúna, isso é muito simples, né? Tem pouco grupamento muscular, a gente consegue sentir as estruturas ósseas, né, como que está se comportando, consegue palpar com mais propriedade. Agora, no úmero ou no fêmur, isso já começa a ficar um pouco mais difícil, porque tem um grupamento muscular muito grande recobrindo esse osso. Mas mesmo assim, a palpação é importante, tá? Porque a gente pega alterações como panosteíte, por exemplo, que gera uma dor bem importante, mesmo com um grupamento muscular tão avantajado quanto do quadríceps, a gente consegue palpar e o animal vai responder à dor. Mesma coisa para os osteosarcomas, por exemplo. Mesmo no início, o animal às vezes não tem nem aumento de volume ainda, mas você vai palpar esse osso e ele vai responder a dor. Então é importante fazer essa palpação. Aqui o veterinário já está demonstrando como que faz a extensão, a movimentação, né, dessa articulação já coxo-femoral, fazendo a rotação, né, sempre com a mão lá perto da articulação para sentir alguma crepitação ou qualquer coisa do gênero, flexiona, estende todo o membro, vê se o animal reclama, se ele puxa, né, quando você faz alguma força em algum sentido, abduz esse membro para ver se tem alguma alteração, algum sinal de dor, por exemplo, tá? Palpar todas as articulações. E aí, quando a gente chega na articulação coxo-femoral, a gente tem alguns parâmetros importantes de serem avaliados também.
tá? Então, tanto em quadros de luxação coxofemoral traumática ou de subluxações por displasia coxofemoral, a gente tem alguns testes que a gente vai avaliar, tá? Então, para a luxação coxofemoral, eu já vou ensinar vocês, relembrar vocês de alguns pontos anatômicos que a gente considera. E na displasia, nas subluxações por displasia coxofemoral, a gente tem o teste ou sinal de Ortolani e o teste ou sinal de Bardens, que são os mais comuns, né, feitos no exame físico. Então, com a avaliação da luxação coxofemoral traumática, tá? A gente vai considerar 3 pontos anatômicos que a gente consegue palpar nos cães e nos gatos, que é a crista ilíaca, mostrada aqui para vocês, o trocânter maior, que a gente consegue palpar também, é bem fácil, né, de palpar, e a tuberosidade esquiática. A gente vai levar em consideração esses 3 pontos, então, no animal aqui, mais ou menos por aqui, ficaria a crista ilíaca, aqui embaixo o trocânter maior, e mais aqui para trás a tuberosidade esquiática. Notem, né, essa imagem mostra aqui para vocês que isso forma um triângulo, né? A gente vai palpar, então com uma mão você vai palpar lá a crista ilíaca, com o dedão aqui você palpa o trocânter maior e já com a outra mão aqui já vai na tuberosidade esquiática. Você forma um triângulo. E esse triângulo você consegue desenhar na sua cabeça e ele não vai se formar quando a gente tiver uma luxação. Por quê? Na grande maioria das vezes, as luxações coxofemoral, elas são crânio-dorsais. Então, o trocânter maior vai subir, né, vai ficar numa linha reta, quase reta, com relação à crista ilíaca e à tuberosidade esquiática. Então, a gente perde essa avaliação, a gente perde esse triângulo anatômico para uma linha, tá? Aqui nessa imagem vista de trás, aqui, olha que interessante essa imagem, mostrando para vocês os 3 pontos que eu comentei, então, crista ilíaca, trocânter maior, tuberosidade esquiática, a gente consegue até aqui ver o triângulo, aqui vista a vista lateral, e quando a gente tem a luxação, então, crânio dorsal, a gente tem a perca desse triângulo e tudo vira uma linha reta, tá? Além do animal adotar essa posição de membro pendular, né, ligeiramente rotacionado para medial. Então, o animal não consegue pisar, ele não tem insuficiência desse membro. E se o animal deixar, muitas vezes eles não deixam fazer esse tipo de teste, talvez na mesa cirúrgica com o animal anestesiado, ele com um decúbito ventral, você esticar os 2 membros para trás. Então, você traciona os 2 membros para a caudal, deixa eles com a perninha esticada para trás, você vai notar um encurtamento. Então, o membro que está luxado, como vem aqui para crânio dorsal, então para cima, a gente tem um encurtamento do membro, tá? Também é uma avaliação para as luxações coxofemoral. Aí, pensando na alteração de luxação coxofemoral, a gente tem alguns testes que podem ser realizados, e um deles, e talvez o mais comum, é o teste ou sinal de Ortolani, que a gente identifica com a abdução do membro. Então, você pode deixar o animal em lateral ou em dorsal, também pode ser, tá? Com as costas no chão e os membros para cima. Você vai, com uma das mãos, apoiar atrás do animal, aqui nas costas, e de preferência deixar o teu polegar perto da articulação para você sentir ou ouvir o clique que vai fazer. Então, a gente vai abduzir o membro, vai subindo ele aqui, e ele vai... a cabeça femoral que está subluxada ou luxada, ela vai adentrar na articulação, então, adentrar no acetábulo e vai fazer um clique. Né? Aqui tem até um efeito sonoro na imagem, que é isso aqui, ó, o animal, como eu falei para vocês, dá para ser em dorsal também. Você vai abduzindo o membro, abduzindo o membro, abduzindo o membro, até que houve um clique ou um pop. Às vezes não dá para ouvir, mas você sente o ranger da cabeça femoral entrando no acetábulo. Tá? Esse é um dos sinais. E o sinal ou teste de Bardens é o contrário, né? Quando faz o barulho da cabeça femoral saindo do acetábulo. Então, o animal em lateral, você vai apoiar com das tuas mãos no joelho e vai entrar com a tua outra mão aqui para medial e vai fazer uma pressão, né, para lateral aqui do membro, vai tentar subir esse membro para forçar a saída
cabeça femoral em relação ao acetábulo. Então, seria mais ou menos isso aqui é a cabeça do fêmur, o animal está aqui, com a mão aqui no joelho, eu vou fazer esse movimento, né? Forçar essa saída dessa minha mão do joelho aqui, favorece até de alavanca. Eu faço esse movimento, toda vez que faz barulho, é o barulho da cabeça saindo, então luxando. Então, o ortolane é o pop quando entra, e o Barnes é o pop quando sai. Seria mais ou menos isso, tá? E depois que você fez toda essa avaliação muito criteriosa desse teu paciente, aí sim você vai ir para a parte de métodos auxiliares de diagnóstico. Você não vai ser aquele veterinário que vai solicitar uma cãografia ou um gatografia, radiografar o gato inteiro, desde lá coluna cervical até o membro pélvico esquerdo. Vai radiografar ele inteiro porque você não sabe fazer um exame físico. Você não sabe identificar o local da lesão. Mas se você sabe, se você estudou, se você treinou, criou um protocolo na tua cabeça, você vai poder solicitar, né, uma radiografia ou uma tomografia ou uma ressonância, ou seja, qual exame complementar for, com coerência, com critério. Você vai ser criterioso e você com certeza, né, vai acertar nos seus diagnósticos diferenciais, né? Aqui os exames, eles talvez sejam para confirmar, então você tem, por exemplo, uma fratura lá visível na palpação, você viu que tem fratura. Você vai confirmar essa suspeita, então você vai ter um laudo, uma imagem para mostrar para o teu cliente, para o teu tutor, ou vai ser para fazer diagnóstico diferencial, né? A gente tem talvez no mesmo local várias possibilidades. E aí, com o exame de imagem, você vai conseguir diferenciar, né? Você vai ter uma diferenciação e fechar o teu diagnóstico. E muitas vezes vai ser puramente para planejamento cirúrgico, como, por exemplo, luxação de patela ou ruptura do ligamento cruzado cranial. Ao contrário de que muita gente pensa, o diagnóstico não é por imagem, tá? O diagnóstico é clínico, é através daqueles testes que a gente comentou. Então, você vai solicitar uma radiografia para planejar a tua cirurgia. Mesma coisa para uma alteração, uma fratura, por exemplo. Às vezes a radiografia é só para você planejar, né? Você ver qual implante, decidir quais as linhas de fratura que precisam ser corrigidas ou não. Tá? E aí, entre os métodos auxiliares, pode ser a radiografia, a tomografia computadorizada, uma ressonância, um ultrassom, uma histopatologia, uma cultura, uma artrocentese, uma citologia desse membro. Você pode mandar por exemplo, uma artrocentese, mandar para a cultura e antibiograma, solicitar um PCR, e aí diversos métodos complementares, diagnósticos complementares para você utilizar, para você fechar o teu diagnóstico, tá? Sempre com muito critério. E uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar, e que é muito importante aqui a gente falar antes de terminar a palestra, é que no momento que você está realizando o teu exame físico lá, né, a palpação principalmente, quando você identifica o local de lesão, como naquela imagem lá que eu mostrei para vocês da ranhura, da abrasão no coxim, você não pode parar do teu exame físico ali só porque você identificou uma lesão. Animal não tem cota para doença. Não é porque você achou uma abrasão ali que ele não tem uma ruptura do ligamento, que ele não tem uma insuficiência em alguma outra articulação, que ele não tem uma artrose, que ele não tem uma artrite, tá? Então, não parem de avaliar, não deixem de avaliar o membro como um todo, porque você achou uma lesão lá na planta do pé, tá? Você precisa seguir todo o teu exame, porque às vezes você pode estar negligenciando uma lesão mais séria, porque você já identificou de cara uma lesãozinha ali no coxim, tá? Então precisa seguir o teu exame completo, tá? Acho que da minha parte era isso que eu tinha para trazer para vocês, né? Eu acho que eu consegui passar um pouquinho do que é o exame físico ortopédico, para vocês começarem a entender melhor essa área da veterinária que eu sou tão apaixonada, que eu amo ortopedia, né, e que a gente precisa saber, não só ortopedista, tá? Qualquer clínico, qualquer pessoa que atenda a clínica precisa saber fazer e realizar com propriedades um exame físico ortopédico, tá? Agora eu deixo aberto a perguntas, quem tiver alguma dúvida, e estou à disposição.
Gente, alguém tem alguma dúvida? Pode mandar no chat, pode ligar o microfone, fica à vontade, tá? Acho que não temos dúvidas, Ari, só elogios aqui. Parabéns, parabéns, gostei muito. Muito obrigada, pessoal. Eu que agradeço a presença aí de vocês. É um Muito prazer conversar parabéns com pela sua vocês. palestra, muito boa, adorei, arrasou. Ari, então, em nome do GEP, eu gostaria de agradecer a tua presença, tá? E estamos abertos também, quando você quiser trazer um novo tema, fica à vontade. Sua didática é muito boa, eu sou fã, né? Sou suspeita a falar. Mas é isso, então. Gente, se não temos dúvidas, então a gente vai encerrar por aqui.